Continuando a nossa classe DAO, o próximo método que vamos criar é o método de inserir, para a gente conseguir inserir os contatos no nosso banco de dados. Então, vocês estão vendo que está selecionado aqui a chave que encerra o método listar. Ela está realçada tanto no início quanto aqui no final, ó, no início e no final. Então a gente vai apertar Enter aqui. E logo abaixo a gente vai criar o método inserir. O método inserir vai ser estático, assim como o método listar. Então vamos lá. Public, static. Agora, só que o tipo de retorno vai ser diferente. Nesse caso, a gente vai retornar um valor do tipo booleano. Então a gente coloca boolean. Por que do tipo booleano? A gente vai retornar verdadeiro se conseguir inserir os dados no banco de dados e falso se der algum erro. Então o nome do método será inserir. Abre e fecha parênteses. Só que tem um detalhe. Para que a gente consiga inserir no banco de dados, a gente precisa receber essas informações. Então para isso a gente coloca o parâmetro contato dentro do parênteses, que vai ser um objeto da classe contato. Então contato com C maiúsculo, que é o nome da classe, e contato com C minúsculo, que é o nosso objeto. A gente abre e fecha as chaves em seguida. No caso do inserir, a gente vai precisar retornar um valor booleano. Então não precisamos criar o objeto antes do bloco try-catch. Então a gente já começa o método criando o bloco try-catch. Então começamos com o try, abre chaves e fecha em seguida. E logo após o fechamento a gente coloca o catch. Exception é. Do mesmo modo, a gente pode imprimir o erro, colocando e.print stack trace. Bom, e aí tem um detalhe, depois de imprimir o erro, a gente pode já, logo em seguida, já colocar o retorno da variável false. Return false, porque se deu algum erro, ele não conseguiu inserir no banco de dados. Vamos lá, dentro do bloco try, a gente vai fazer as ações necessárias para gravar no banco de dados. Então começamos mais uma vez realizando a conexão com o banco de dados. Então a gente declara o objeto conexão do tipo connection. Então connection conexão vai ser igual a gerente. Você pode digitar o início do nome da classe, que é ger. Aperta Ctrl e espaço, ele já vai sugerir para você o gerente de conexão. Basta você apertar Enter. Ponto get conexão, que é o nosso método que obtém a conexão com o banco de dados. Bom, o próximo passo é a gente vai fazer a criação de uma variável do tipo string que vai receber o SQL que a gente vai executar no banco de dados para inserir os dados do meu contato. Então vamos declarar do tipo string, vou chamar de SQL, vai receber o comando SQL responsável por inserir os dados. Então vai ser insert into, o nome da nossa tabela que é contato. Aí a gente vai abrir o parênteses e vai colocar dentro do parênteses os campos que a gente vai preencher desse contato. Vamos ao nosso script e mais uma vez a gente observa o seguinte: o ID ele é do tipo autoincremento, então logo ele vai ser gerado pelo banco de dados automaticamente. Então o que a gente precisa preencher para cadastrar um novo contato é apenas o nome e o e-mail. Então voltando aqui ao código, a gente vai colocar nome, vírgula, e-mail, que são os campos do banco de dados que a gente vai preencher. A gente vai colocar o nome values, vai abrir parênteses novamente e vamos colocar uma interrogação para cada campo que a gente vai inserir. Nesse caso, temos o nome e o e-mail. Então eu tenho uma interrogação para nome e uma interrogação para o e-mail. Bom, o próximo passo que eu vou deixar comentado, que é a criação de um objeto responsável por executar a string SQL que criamos. Só que tem um detalhe, essa string SQL ela tem alguns parâmetros necessários para que a gente consiga inserir o contato. Então nesse caso a gente não usa o statement como utilizamos aqui no método listar. A gente vai usar o outro objeto
que permite passagem de parâmetros para o SQL, que é o prepared statement. Então eu vou deixar um comentário que é criar um objeto responsável por executar o SQL com parâmetros. Então sempre que precisarmos passar algum parâmetro para um SQL, a gente vai utilizar esse objeto. E esse objeto se chama prepared statement. Então vamos criar ele aqui. Prepared statement. Vou chamar ele de PS, que vai ser um novo objeto. Vai ser igual a conexão.prepare, né? Você vai achar aqui, ó, dentro da lista prepare statement. E ele vai receber uma string SQL, que é o que a gente criou na linha anterior. E a gente encerra com ponto e vírgula. Bom, ele precisa ser importado, por isso que ele deu esse erro aqui, tá? Então você pode observar, ó, não foi possível encontrar o símbolo prepared statement. Então basta clicar na lâmpadazinha e pedir para ele adicionar importação para java.sql.prepared statement. Sempre, pessoal, java.sql, tá? Se a gente subir lá em cima, todos os que a gente vai utilizar é sempre do pacote java.sql, tá certo? Então, criamos o objeto prepared statement. Então, ele está preparando a nossa instrução para receber os parâmetros que a gente precisa para inserir o contato. O próximo passo é passar os parâmetros para a instrução barra objeto, tá? Então é o objeto que tem a instrução SQL. Então vamos lá. O primeiro passo é, a gente tem que observar qual a ordem dos campos que colocamos aqui no parêntese. Primeiro temos o nome, depois temos o e-mail. Então vamos lá. Na linha aqui de baixo eu vou colocar PS, que é o nosso objeto criado na linha anterior, prepared statement, ponto set string. Porque o nome é uma variável do tipo string. Se fosse inteiro, eu utilizaria o setInt. Se fosse booleano, eu teria o setBoolean. E assim por diante. Tá? E aí, a gente coloca qual é a posição do nome. O nome é o primeiro. Então, a gente vai colocar o número 1. Aqui, nesse segundo parâmetro do método, a gente vai pegar o nome do nosso objeto contato, que foi recebido aqui em cima no parênteses. Então, o objeto é o contato com C minúsculo. Então, a gente vai utilizar aqui contato.get nome. Get nome. E o segundo parâmetro é o e-mail. Então, a gente vai utilizar ps.setString também. A posição é a número 2. E o parâmetro, o valor desse parâmetro vai ser contato.getEmail. Após passar os parâmetros para a nossa instrução, a gente vai executar a instrução, pois agora ela já tem o SQL e os parâmetros. Então a gente vai executar ps.execute. A gente pode utilizar o execute update, ponto e vírgula, e depois a gente vai fechar os objetos. Então a gente pode dar um fechar os objetos. A gente utiliza o ps.close conexão.close e return true. Se ele passou por todos esses passos aqui e não deu nenhum erro, significa que ele deu tudo certo. Então a gente retorna verdadeiro. Se ele der falha em algum desses passos, ele já pula automaticamente aqui para o catch e retorna falso para a nossa função de inserir. E a gente finaliza o comando de inserir contatos da classe DAO.